Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, agradeço também ao senador Efraim, ao senador Girão aí a iniciativa. Acho que é mais oportuno, impossível esse momento aí para nós discutirmos esse assunto. Quero dizer, presidente, para começar, que o senhor falou por mim, sobre o papel do Congresso nessa questão. O senhor, aliás, colocou muito melhor do que eu colocaria o papel que o Congresso tem, como os poderes podem trabalhar em questões tão graves como essa. E se há uma questão que nunca houve omissão do Congresso Nacional, foi a questão das drogas. Nós estamos há 20 anos discutindo isso. Os 2 anos que antecederam a lei de 2006 e depois de 2006 até 2019, uma discussão intensa sobre as necessidades de avançar naquela legislação. Centenas de audiências públicas foram feitas. Eu participei praticamente de 90% desse processo. E participei também como secretário de saúde, que eu era na época, nessa transição de 2006 em diante, quando explodiu a epidemia do crack no Brasil, que praticamente dominou quase o consumo da droga ilícita, Só não dominou, não foi mais por causa da maconha, que ainda é a droga mais usada. Mas é um assunto que sempre me preocupou muito. Aliás, não me preocupava, eu quero fazer essa confissão aqui. Não era um assunto das minhas prioridades como secretário de saúde, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Era um assunto que eu não tinha dimensão da gravidade do assunto. Quando fui secretário é que eu me dei conta e começaram a surgir as primeiras cracolândias e se espalharem as cracolândias. Eu me dei conta da gravidade, do desespero das famílias. O Rio Grande do Sul tem um hospital que atende urgências psiquiátricas, que é o Hospital São Pedro, que é um hospital histórico lá, e que sempre, até 2003, senhor presidente, 90% do atendimento de urgências para dependência química, para problemas, síndromes graves que uma droga pode causar, 90% era álcool. Em 2007, 80% já era crack. A droga se espalha com uma rapidez incrível. Droga como crack se espalha com uma rapidez incrível. Agora tem outras drogas que estão chegando aí também, que causam dano muito maior ainda e que estão se espalhando também com muita rapidez, como o K9 e outras que estão chegando aí. E tem as históricas, como é o caso da maconha, a cocaína, que também causam danos insuperáveis, eu diria. Essa história de dizer que a maconha é uma droga leve, não é uma droga leve. A maconha é uma droga pesada, é uma fábrica de esquizofrênicos. Como diria o Valentim Gentil Filho, Laranjeiras, está aqui o doutor Laranjeiras, que é a maior autoridade em tratamento de dependência química, pode referendar isso. É a maior causa, inclusive, isso falado por juízes que trabalham lá na ponta, em vara de família, que a maconha é a maior causa de suspensão de direitos de jovens de assinar documentos, como é que tem um termo técnico para isso, que a pessoa não tem mais o controle da sua capacidade para fazer as atividades normais, de responsabilidade. Então, é uma coisa, nós estamos falando de coisas graves, de coisas que afetam a sociedade inteira. Eu dou esse exemplo só para citar como isso atinge muito mais do que quem usa droga e a família de quem usa droga. Eu tive um afilhado com 21 anos, 4º ano de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passou entre os primeiros lugares, um menino brilhante, nunca usou droga, a mãe dele era psiquiatra, filho único, Eu vou dar o nome dele, porque ela me autorizou uma vez a usar, é o Diego Bárbaro, o nome dele. Esse menino com 21 anos, caminhando na calçada, com disquetezinhos para estudar, estudar para uma prova, no 4º ano de medicina, na casa de um colega, foi atropelado na calçada por uma caminhonete que esmagou ele contra a parede e matou. Ele nunca usou droga, ele nunca teve nenhum comportamento psiquiátrico, vamos dizer assim. Era um menino
maravilhoso, era um gênio, poderia estar dando uma enorme contribuição, inclusive, para a medicina e para a ciência hoje, e foi morto estupidamente por um sujeito completamente tomado pela maconha. O sujeito fez o bafômetro, não tinha uma gota de álcool. Foram fazer o exame para ver se tinha outras drogas, deu maconha, assim, numa quantidade de THC enorme, né? Então, nós não estamos falando de nenhuma droga leve aqui, né? Nós estamos falando de coisas que afetam, e de nada que afete só uma pessoa, afeta a sociedade inteira, além de alimentar o crime organizado, né? Então, é um assunto que diz respeito a essa casa. Essa casa se debruçou todo esse tempo sobre esse assunto, porque ele é importante. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco foi muito feliz, ele sintetizou esse papel que o Congresso tem. Nós temos uma fronteira gigantesca com os maiores produtores de drogas do mundo, de cocaína, né? E o Paraguai também é um grande produtor de maconha aditivada, o skunk. Falar em quantidade de droga, em gramas, Antônio Geraldo, presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que está aqui, nos dá honra também, falar em quantidade de drogas não quer dizer muita coisa, porque o problema é que uma coisa é uma grama de skunk, uma coisa é uma grama de uma maconha que tem 20%, 30% de THC, outra coisa é uma grama da maconha do Woodstock, lá que tinha 0, alguma coisa, que não existe mais. Todas as drogas são pesadas hoje, todas são muito pesadas, né? E causam dano permanente no cérebro, né? A esquizofrenia não tem cura, a psicose canábica da maconha não tem cura. A dependência química de todas as drogas não tem cura. As pessoas têm que ficar em abstinência, têm que trabalhar a abstinência todos os dias. Os 12 passos, né, e todo o tratamento que se faz nas comunidades terapêuticas aponta para isso, né? Inclusive para o álcool, né? É a maior causa de violência doméstica. As drogas o álcool já é a maior causa de violência doméstica, da Lei Maria da Penha, e as outras drogas sendo liberadas vai aumentar a violência, não vai diminuir. Vocês acham que uma criança carregar um menino, um adolescente, a idade para começar o consumo de maconha no Brasil é 14 anos. Vocês acham que esses meninos achando que é lindo, que é medicinal, o ministro lá falou que dá para fumar até tantas gramas, não tem problema? Vocês acham que isso vai diminuir ou vai aumentar a circulação de droga nas escolas? Vai diminuir ou vai aumentar a circulação de droga nas ruas, em tudo que é lugar, né? Então, eu queria chamar essa atenção para isso e dizer que nós temos que trabalhar e acompanhar as experiências de outros países. Foram um fracasso. O Uruguai, o Mujica, o presidente do Uruguai, disse que estava liberando a maconha para acabar com o tráfico. O tráfico nunca teve tão forte como está agora, 10 anos depois no Uruguai. O Uruguai está tendo chacinas. 14 pessoas foram mortas há 2 semanas atrás. O Uruguai triplicou o número de homicídios, porque os traficantes se transferiram para lá, é liberado, é uma coisa que pega leve. As farmácias, são 1.200 farmácias, 1.500 no Uruguai, só 20 farmácias estão vendendo a maconha, que é o permitido. Na esquina está o traficante vendendo mais barato e mais potente a droga, e vendendo as outras juntas. A maior quantidade de drogas apreendidas na Alemanha veio do Uruguai, de cocaína. O Uruguai está exportando para o mundo agora. Tem facções colombianas, bolivianas, peruanas, brasileiras, gaúchas, já morando lá no Uruguai, fazendo a festa. Não diminui o consumo, não diminui o tráfico, não diminui a violência. O que nós estamos decidindo, pelo amor de Deus? O que nós estamos decidindo? Que país que nós estamos criando com isso? O México descriminalizou, o Supremo do México descriminalizou o consumo de drogas em 2009. Hoje, as facções criminosas do México, juntas, eles têm mísseis, têm tanques de guerra, têm carros blindados, têm metralhadoras antiaéreas. Eles juntos são mais do que o exército mexicano, quase. E controlam áreas que o exército não entra mais. O México tem áreas enormes controladas pelo tráfico, que não entra mais autoridade nem policial. Então, eu queria, para terminar, manifestando a minha... Eu sou autor dessa mudança que foi feita em 2019 na Lei sobre Drogas, incluindo algumas coisas que eu acho importantes, que inclusive é o tratamento involuntário, que não é o tratamento
compulsório, que precisa da decisão da justiça, mas é um tratamento que a família pedindo e o médico aceitando, é um tratamento para desintoxicar, não é nem para ficar tratando a pessoa muito tempo, é para desintoxicar, para a pessoa não precisar mais usar, sair do surto, poder pensar, né? E aí depois, então, ser voluntariamente convencido a não usar droga, né? Esse assunto é vasto, né? Eu teria, e tudo que eu estou falando aqui, como o tempo é curto, eu não posso ficar fazendo muita citação, tudo aqui tem base científica. Eu posso citar artigos, trabalhos publicados, estatísticas de países. Portugal, por exemplo, aumentou 30 vezes o número de pessoas com surto psicótico depois que se descriminalizou o uso da maconha. 30 vezes mais hoje psicóticos no Uruguai, e não tem cura, né? O Uruguai, dá para acompanhar, presidente, dá para acompanhar, tem uma metodologia interessante que é a epidemiologia do esgoto. É acompanhando os metabólitos das drogas no esgoto. Dá para mapear o consumo que tem uma cidade, que tem um bairro, que tem uma rua. E isso só aumentou nesses países que estão sendo, o Portugal é um. Lisboa é a segunda cidade da Europa em consumo de cocaína. É a segunda cidade hoje, depois que descriminalizou, da Europa. A primeira é Amsterdã, né? Então, não tem benefício nenhum, não diminui o consumo, não melhora a qualidade de vida, não diminui a violência. É um problema gravíssimo que nós estamos tratando. E pelo acompanhamento do esgoto, Brasília tem perto de 8 toneladas de consumo de cocaína. Brasília tem essa pesquisa da UNB, junto com o Instituto Nacional de Criminalística. Tem 8 toneladas por ano de consumo de cocaína em Brasília. Isso é 4 vezes mais do que Chicago, nos Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo uma situação gravíssima de saúde pública. Eu vejo a ministra... Um minutinho, senhor presidente. A ministra assinando uma resolução legalizando a maconha. Onde é que nós chegamos? É uma desmoralização, inclusive para o Congresso ver uma coisa dessa e ninguém fazer nada. Legalizando o aborto, que não teve uma discussão sobre isso, não teve uma lei que autorizasse isso. A ministra está lá autorizando troca de sexo de crianças de 14 anos, jovens de 14 anos, fornecendo tratamento para isso. Então, senhor presidente, nós estamos em tempos difíceis. Eu acho que nós não estamos aqui para afrontar o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem o direito de discutir esse assunto. Tem o direito de considerar um artigo ou outro inconstitucional, mas também, pela harmonia dos poderes e pelo papel que o senhor tem exercido, senhor presidente, acho que nós podemos construir uma saída, se não é o adequado que tem hoje na lei, nós podemos construir uma saída digna, uma saída que mantenha, que reduza o consumo de drogas e não aumente o número de drogas. Nós temos que trabalhar para reduzir, que os jovens tenham noção do perigo. Quanto mais os jovens são orientados sobre a questão das drogas, hoje eles têm a noção que é remédio, que é medicinal, que não tem problema até tantas gramas. É isso que faz com que aumente o número de dependentes. Quanto mais cedo se começa a usar a droga, mais forte é a dependência química. Mais difícil é tratar depois. Nós estamos falando dos nossos filhos e netos, né? E a última coisa, senhor presidente, essa história de dizer que as prisões estão superlotadas, que o Brasil é o terceiro país com o número de presos do mundo, não é verdade. Se nós formos trabalhar pela população, o Brasil é o 26º país do mundo em população carcerária. E metade dessa população carcerária é em regime fechado, a outra metade não é em regime fechado. Então, nós temos que... Vamos botar também um pouco de... Não vamos usar essa narrativa, né, que se faz, que o sistema penitenciário está superlotado e tal. O sistema penitenciário é mal administrado, é uma estrutura mal organizada no Brasil. É outra coisa, mas não tem superpopulação carcerária, não. O Brasil tem espaço e digo mais, quanto mais dura a lei, quanto mais firme a lei, menos gente vai para a cadeia. Nós estamos hoje com um aumento de prisões porque as leis são frouxas e porque há uma permissividade.
né? Se nós trabalharmos isso de forma adequada, como foi na Suécia, que proibiu as drogas em 1969, e hoje está fechando o presídio. Mas quando ela proibiu, aumentou o número da população carcerária. Isso é temporário. Tem que tirar da rua para poder começar a diminuir o consumo e diminuir o problema que as drogas causam. Muito obrigado, senhor presidente. Estou sempre disponível, participei de todos os debates e estou à sua disposição para futuros debates também. Muito obrigado. Obrigado, senador.